Então, falando da minha trajetória, como eu escolhi pedagogia, talvez seja fácil para mim, porque eu sempre tive muita vontade e desde criança eu já brincava de ser professora e eu gostava, eu me imaginava como professora. Sempre gostei muito de ensinar as pessoas, eu tinha muita paciência de ouvir as pessoas, de sentar, mostrar, explicar as coisas para as pessoas. E assim, quando eu tinha 10 anos de idade, antes disso eu já brincava como professora com as crianças, minhas vizinhas e amigas e minha irmã. Quando eu tinha 10 anos, a minha irmã ela ficou doente e ficou muito tempo em coma, em estado vegetativo, em casa. E eu até perdi um ano da escola porque eu faltava muito para ajudar minha mãe, porque a minha irmã ela conseguiu entrar numa escola de reabilitação, então ela precisava às vezes de cuidado. E como minha mãe trabalhava, minha mãe tentava, sabe, ficar com a minha irmã, mas tinha dia que ela não conseguia. Então, às vezes eu faltava na escola para ajudar minha mãe, levar minha irmã na fisioterapia, fonodiologia, porque ela, fonodióloga, né? Porque ela perdeu todos os movimentos, ela tinha 9 anos, né? E ela era uma criança saudável, e ela perdeu todos os seus movimentos, ela não falava mais. E eu acho que o dom, acho que professor, além de ter o dom, eu acho que tem, é aquilo de buscar, porque eu não sou inteligente, mas eu procuro, estudo, eu sento e estudo, porque eu quero saber, eu quero entender. Se eu não sei, eu vou procurar saber, vou procurar entender. E foi isso, a minha irmã ela ficou muito doente e eu comecei a ajudar minha mãe, ela perdeu seus movimentos, então a gente era um trabalho integral com a minha irmã. E todos os dias eu pegava a folhinha e mostrava as letras para ela, porque ela esqueceu tudo que ela tinha visto antes, como juntava, fazia as sílabas, a formação de sílabas, é, as palavrinhas, que letras tinha naquela palavra, naquela frase. E com o tempo ela foi se desenvolvendo, hoje ela fala, anda também, casou com um rapaz cadeirante. Então eu acho que foi uma luta para que ela se desenvolvesse e eu tenho certeza assim que eu contribuí muito para que hoje ela para que hoje ela pelo menos terminasse o fundamental, né? Porque foi o limite que ela conseguiu ir. Mas ela fala muito que eu ajudei ela. E eu acho que nesse momento foi um dos momentos assim que eu tive muito incentivo para continuar, né? Esse sonho, né? Quando eu comecei o ensino médio, era aquele ensino médio que você podia fazer um curso, escolher um curso técnico, né? E eu escolhi formação de docentes, que é o antigo magistério. Tive excelentes professores, fiz 2 anos e meio. No terceiro ano, o prefeito da minha cidade, ele disponibilizava o ônibus escolar para a gente ir até a cidade vizinha para fazer o curso. Só que no terceiro ano ele tirou essa, esse ônibus, né? E eu fiquei sem o ônibus, então a minha mãe tentou, com a ajuda do estágio que eu trabalhava numa escola da prefeitura, eu era estagiária, então a minha mãe tentou ainda pagar. Mas não conseguiu continuar, porque era todos os dias, tinha que pagar ônibus ida e volta. Eu chegava muito tarde em casa, eu chegava em casa cerca de 1 hora da manhã e entrava no trabalho às 7. Então era em outra cidade também, então
tava arriscado para mim e também para a gente não conseguir financeiramente pagar, né, o ônibus. Então eu tive que desistir no terceiro ano da formação de docentes, um curso que eu gostava muito, eu sofri muito quando eu saí, e daí eu fui trabalhar. E não que eu desisti, não é que eu pensava que eu não ia conseguir, só que naquele momento parecia que não era a prioridade, né? Quando eu, um dia em casa, eu fui pra igreja, né? Porque eu sou bastante religiosa. E eu fui na igreja e eu conheci um rapaz daqui de São Paulo. E eu era do estado do Paraná, então bem longe. E eu conheci um rapaz. E eu me apaixonei, ele se apaixonou. A gente namorou 3 anos e meio. Ele é uma pessoa muito esforçada, muito estudioso. E ele estava na segunda faculdade na Universidade de São Paulo, a USP. E ele me incentivou muito. Ele falava: Tatiane, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você tem que voltar a estudar. Tenta fazer um supletivo antes da gente casar, para quando chegar em São Paulo você conseguir realizar seus sonhos, alcançar seu objetivo. E foi aí que eu comecei. Eu fiz o supletivo, terminei. Não foi legal, deixei de aprender muita coisa, né? Mas assim, aquele momento é o que me oferecia. Não faltou bastante oportunidade, mas hoje eu tenho uma oportunidade, eu tô, sabe, aproveitando o máximo que eu consigo. Em 2012 eu me casei, vim morar em São Paulo, deixei minha família no estado do Paraná. E em 2013 eu já iniciei fazendo o cursinho. Como o meu ensino foi muito fraco, desde criança as escolas eram mais fracos, né? Uma cidadezinha muito pequena, com índice de criminalidade muito grande, e eu tinha poucos professores. Matemática, por exemplo, teve um ano que eu tive aula 2 meses, assim, se fosse contar quantas vezes o professor esteve em sala. Então, foi bem defasada. Mas, no cursinho, eu dei o melhor de mim. Eu estudava, sentava e estudava muito. Estudava em casa, estudava no ônibus, metrô. Chegava no cursinho, eu tirava minhas dúvidas e consegui entrar no Mackenzie. E tô realizando o meu sonho, né? Sexto semestre de pedagogia, encontrei excelentes professores. Eu acho que é só mais. Acho que é só mais uma luz, assim, para afirmar e confirmar o que eu sempre tive vontade de fazer. E eu pretendo, sim, fazer diferença na educação. Eu pretendo ser uma ótima professora e quem sabe, né, ser uma excelente professora, assim como eu tenho vários na faculdade, na universidade. Após a pedagogia, ainda estou bem... Não estou indecisa, mas assim, todo semestre eu tenho uma aula que eu fico encantada e falo: mas eu queria fazer uma especialização em tal coisa. Mas eu gosto muito e eu tenho muita vontade de aprender as formas de alfabetizar, sabe? Os métodos, como eu posso aplicar, os jeitos, as formas, que material posso usar. Eu queria ter mais liberdade para usar tudo isso. Então eu pretendo fazer uma especialização em alfabetização. Porém, esse semestre a gente também está tendo Libras. Na minha igreja, sempre teve intérprete de Libras. Então eu sempre gostei, mas assim, não aprendi. Estou aprendendo agora. E é uma coisa que eu tenho muita vontade de aprender, porque uma coisa que eu fiquei muito, eu acho que me levou a pensar muito nisso,
Porque assim, a gente. é, eu, pelo menos, nunca tinha pensado o quanto eles sofrem, né? E o Luciano foi um convidado esse semestre para estar com a gente. E eu fiquei bem chateada, assim, com uma história que ele contou. Ele ficou horas e horas no hospital e o médico chamava todos os pacientes, entrava no consultório e ele ficou horas e horas esperando. E depois que o médico viu que ele não tinha sido atendido, que tinha acabado o expediente, ele foi lá e falou com o Luciano, né, que era o surdo. O surdo mostrou que ele era surdo. Então ele ficou horas e horas esperando, vários passavam na frente dele para ele ser atendido depois, porque o médico percebeu que tinha alguma coisa errada. Então eu acho assim que essas pessoas, principalmente alguns surdos que não têm condição ou que eles não sabem dos seus direitos, né? Então eu acho que eu queria trabalhar com isso também para mostrar, para estar perto da comunidade surda, para fazer alguma coisa diferente, né? Porque eu gosto de ajudar as pessoas, eu acho que eu gosto de ensinar, eu acho que seria legal também aprender, fazer algum curso assim. Essa foi minha trajetória de vida. Eu acho que eu tenho vários sonhos, mas um dos sonhos que eu estou realizando é essa de terminar a pedagogia, ser uma professora e quem sabe um dia ser uma excelente professora. É isso, tchau!